A paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade concedida, onde neste canal abençoado passaremos mais alguns minutos, praticamente 1 hora, estudando a Palavra de Deus, né? Nossa revista da Escola Bíblica Dominical, lição de número 5, tratará do assunto Uma Igreja Cheia de Amor. Antes, porém, vamos fazer uma oração, depois já adentraremos ao estudo. Seja bem-vindo ao nosso canal e aproveite o máximo desta lição tão importante. Soberano e eterno Deus, te louvamos mais esta oportunidade que o Senhor nos concede estarmos reunidos neste canal, no mesmo pensamento, aqueles que terão acesso a este canal, assistirá à aula e poderá então compartilhar conosco, ó Pai, dessa lição tão importante, que é ser uma igreja cheia de amor. Já estudamos temas maravilhosos até esta 5ª lição e pedimos que a Tua graça mais uma vez, toque aos corações, que o Teu Espírito Santo penetre aos corações, falando e comovendo a Tua igreja, o Teu povo, a todos aqueles que acessarão, para que cresçam e recebam abundante graça, porque Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Manifesta a Tua bênção e visita-nos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à lição então, né? A lição de número 5, esse trimestre, né? Terceiro trimestre de 2025, estamos tratando da temática A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Já passamos algumas aulas, rapidamente aqui só relembrando. A primeira aula tratou do assunto a igreja que nasceu no Pentecostes. A aula 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A aula 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho e de pregar o Evangelho. Isso é muito importante. A lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. E essa lição, a lição de hoje, lição de número 5, uma igreja cheia de amor, repleta de amor, transbordante de amor. Certamente é uma igreja diferente, é uma igreja envolvente, é uma igreja que ajuda, contribui, faz com que o Evangelho seja cada dia mais alcançado nos lares das pessoas, nas pessoas, e a igreja como um todo cresça abundantemente debaixo da graça. Vamos lá então, a nossa lição diz assim no texto áureo: E era o coração e a alma da multidão, dos que criam na pregação do Evangelho, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Atos capítulo 4, versículo 31. A verdade prática diz o seguinte: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Era só um coração, era só uma alma, e quem ligava, quem realmente fazia com que essa engrenagem funcionasse, ou o elo que mantém para manter essa unidade, é o amor. E é sobre isso que iremos falar. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Não tem jeito. Matteo Henry diz assim, em seu livro Exposição do Antigo e do Novo Testamento: sem a unidade espiritual, a igreja não sobreviveria. Então precisa ter unidade, precisa andar junto, remar para o mesmo lado, um mesmo pensamento, um mesmo parecer. Do contrário, a igreja não sobreviverá, não vencerá as dificuldades do dia a dia, porque dificuldades aparecem todo dia, lutas todo dia aparecem. Então precisa de unidade, e a unidade só é alcançada através do amor. Leitura bíblica em classe está lá em Atos capítulo 4, do verso 32 ao 37. Atos 4, 32, vamos à leitura. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, ou seja, eles compartilhavam. 33. E os apóstolos davam com grande poder, porque estavam cheios do Espírito Santo, tratado na lição passada, e cheios do Espírito Santo, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles
havia abundante graça. Abundante graça é fruto da ação do Espírito Santo em nossas vidas, assim como o amor também é fruto da ação do Espírito Santo. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Eles compartilhavam. E olha o versículo 35. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Todos eram alcançados. Versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, verso 37, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então a lição é muito importante, esse é o texto, né, para a nossa referência, e agora nós vamos para os objetivos da lição. Muito importante a gente passar por esse tópico aqui também. Primeiro, compreender que o amor se manifesta na comunhão, na boa comunhão, na união, né? No estar junto, no comungar ali de bons relacionamentos, na comunhão cristã, promovendo a unidade. É a comunhão que promove a unidade e o crescimento da igreja. Reconhecer a graça de Deus, tópico 2, como fonte do amor de Deus. E terceiro tópico aqui, terceiro objetivo, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Ou seja, sem comunhão não há unidade, sem unidade não há crescimento. Sem crescimento, aliás, o crescimento é fruto da graça, reconhecer a graça de Deus, que a graça de Deus é fonte do amor cristão. Então tudo está ligado aqui, né? Em resumo, né, eu anotei aí, nesta lição nós vamos explorar então o amor e a unidade, que moldaram essa comunidade pioneira, a Igreja de Jerusalém, desde o Pentecostes até os desafios que testaram a sua fé. Tinham 3 pilares ali importantes: o amor fraternal, a oração incessante daquela igreja e a ousadia missionária que, mesmo em meio à perseguição, ela venceu, se tornaram marcas distintivas dessa igreja e que sirva de exemplo para nós também, que nos motive, né? Então, que esta igreja de Jerusalém, que é a igreja de Jerusalém, nos motive a edificar igrejas locais que difundem o amor de Deus, que sem o amor de Deus, Deus é amor, e sem quem não ama a Deus, não conhece a Deus. Então, é muito importante, a igreja precisa exercitar a prática do amor na sua integridade. No mundo moderno, também anotei isso aqui, achei importante deixar registrado, onde o individualismo e a indiferença se manifestam, a igreja é chamada a ser um farol de esperança e de amor, né? O nosso testemunho, a nossa vida, o nosso tratamento, os nossos relacionamentos, eles precisam ser um farol, precisam esclarecer, iluminar. Aliás, somos luz, sal da terra e luz do mundo. Precisamos iluminar a vida ou trazer iluminação à vida daqueles que estão perdidos. E a prática do amor, a nossa esperança, aquilo que cremos, precisa estar explícito no nosso testemunho. Ao explorarmos a igreja de Jerusalém, somos desafiados a refletir sobre a essência da nossa comunhão. É muito importante a comunhão. Então, que esta lição nos inspire a cultivar um amor genuíno, a manifestar a graça divina que nos alcançou, não merecíamos, mas nos alcançou, e em nossas ações a praticar a solidariedade, para que assim impactarmos nossa sociedade com a mensagem transformadora do Evangelho. Então, comunhão, unidade, amor, cheios do Espírito Santo, graça, trataremos de alguns solidariedade, voluntariedade, está tudo no decorrer dessa lição e à medida que escorremos, nós detalharemos os pontos. Por que a igreja, então, uma igreja cheia de amor? É o tema da nossa lição. Por que uma igreja precisa ser cheia de amor? Temos muita base bíblica para isso. Primeiro, é um mandamento divino. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, 34, diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Assim como Cristo nos amou, o amor ágape, o amor verdadeiro, que se entregou por nós, assim deva ser o nosso amor. Então é um mandamento divino, o nosso amor ao próximo. Então, primeiro, é um mandamento divino. Segundo, é um dever. Se é um mandamento, é nosso dever. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9, diz o seguinte: quanto, porém, ao amor fraternal, amor entre irmãos, não necessitais de que vos escreva. Paulo dizendo: visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. De que forma que estamos instruídos por Deus? Pela palavra, pelas instruções que recebemos da igreja, por ler a palavra de Deus, mas porque o Espírito Santo está derramado em nossos corações. E o Espírito Santo nos motivará a amar, a agir em prol da comunidade cristã, em prol da igreja, em prol dos nossos irmãos, em prol dos nossos próximos, dos nossos familiares. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, por que uma igreja precisa ser cheia de amor? Porque é um mandamento divino, portanto é o nosso dever, e o Espírito Santo nos enche a cada dia de amor, porque Deus é amor. E assim quem conhece a Deus também ama. Outro ponto, o amor cobre multidões de pecados, né? 1 Pedro capítulo 4, verso 8 diz o seguinte: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Por que uma igreja precisa ser cheia do amor? Porque o amor cobre multidões de pecados. Você contribui, você ajuda, você abraça, aquela pessoa entende que você tem o amor de Deus, e daí ela vai alcançando, assim como nós alcançamos Deus ao longo da trajetória da nossa vida cristã, essas pessoas também vão alcançando o amor de Deus, sendo perdoados, e vão alcançar o céu assim como almejamos. Provérbios 10, 12 diz o seguinte: o ódio desperta brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então que haja, né, que possamos agir em amor, né, ajudando o próximo, socorrendo o próximo nas suas necessidades. E aqui esse texto de Pedro, de 1 Pedro 4,8, essa palavra, mas sobretudo tende ardente amor, no original é ectênese, significa contínuo e determinado. Não é um momento, é até o Senhor voltar. Não é um período, não é superficial, mas é completo, é verdadeiro, é intenso. Este amor Deus se agrada. Então, como deve ser esse amor? Mais 2 textos aqui e já entraremos na lição. De coração e com ações. Não adianta, não, eu amo meu irmão, eu amo meus familiares, eu amo o irmão, eu amo meu próximo, né? Mas olha o que João escreve, capítulo 3, verso 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vir seu irmão em necessidade, mas não se compadecer dele, como pode o amor de Deus permanecer dele? Lembramos que Romanos 5,5 diz que o amor está derramado, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo habita em nós, o amor deve fluir nas nossas atitudes, ações, né? Então deve ser com verdade, com coração. Olha só o texto: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Ou seja, amando o próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 39 diz que o segundo mandamento, quando Jesus estava falando aqui, é semelhante a esse. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, que Deus nos oriente, que Deus nos dê graça para vencermos as dificuldades da vida, a luta nesse mundo tão indiferente, com tanta indiferença, que possamos ser um luzeiro, que possamos ser luz, um farol, para mostrar que na nossa comunidade, na nossa família, porque estamos cheios do Espírito Santo, aí então estamos cumprindo esse dever tão importante que é amar o próximo como a nós mesmos. Vamos lá então, introdução, lá na nossa revista agora, vou ler o texto. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã, ou seja, que segue os passos de Jesus Cristo, literalmente.
Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e buscar caminhos para suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente em nossos corações. Romanos 5,5. Daqueles que creem em Jesus, somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário, generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades supridas, né? Observe aqui, só destacar alguns pontos, né? O amor de Deus se manifesta numa igreja que é genuinamente cristã. Primeiro que está o Espírito Santo, coloca o amor no nosso coração e precisamos agir. Se seguimos os passos de Jesus, nós devemos amar assim como Ele amou. E quem capacita? O Espírito Santo, Jesus. O Espírito Santo fala conosco. Deus fala através da sua palavra, né? O sacrifício de Cristo, e o Espírito Santo motiva-nos a amar o nosso próximo. Todavia, esse amor não pode ser superficial e nem variável, tem que ser contínuo, intenso, né? Tem ardente amor, como diz o verso lá de Pedro, né? Ele é uma expressão máxima da graça de Deus. Então, quanto mais graça temos na nossa vida, quanto mais favor, mais cuidado de Deus está derramado nas nossas vidas, mais então demonstramos o amor de Deus. E se não estou demonstrando esse amor como deveria, certamente eu tenho que buscar. Mas Deus, certamente, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate abrir-se-vos-á, então que possamos buscar. E é somente através desse amor verdadeiro, genuíno, sincero, não superficial e nem variável, que possamos, né, conseguimos ser solidários e generosos, como trataremos disso mais adiante. Então, amor, a etimologia diz o seguinte, no latim amor, amores, né? Amizade, afeição, desejo intenso, está lá no dicionário, né? No grego nós temos 3 palavrinhas, eu destaco aqui 3 palavrinhas. Primeira palavra é a palavra eros, que vem de atração. Geralmente se recebe ao amor romântico ou apaixonado. É o amor que envolve atração física e intensa. Este conceito de amor na Bíblia, embora não esteja ali relatado, descrito, né, é expresso principalmente no livro de Cantares de Salomão. A segunda palavra para amor, que eu quero destacar aqui, é filéu, que vem de filantropia, ou seja, o amor entre amigos, afeição, companheirismo, né? É um amor mais profundo que uma simples amizade. Eu conheço, eu tenho amizade. Não, você está envolvido com a pessoa, conhece a pessoa integralmente, é leal a ela, tem afinidade com ela, sabe do que ela gosta, sabe o que satisfaz, o que entende, o que ela compreende, e nisso você se alia, você consegue ajudar. Indica uma relação de amizade e afeto entre Jesus e Lázaro. É esse texto aqui, João 11:13. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Neste versículo, a palavra grega traduzida como amava é filéu, indicando uma relação de amizade e afeto. Fato é que no texto, nos próximos versos ali, em alguns versos ali, Jesus chorou, demonstrando, né, o afeto, o carinho que tinha com aquela família. Então, essa palavra grega é filéu, de filantropia. E a palavra chave, né, para amor, a terceira palavra que destaco, e essa destaco com alguns versos aqui, é ágape, que é o amor incondicional, né? Altruísta, ou seja, preocupado com o benefício do próximo, é totalmente oposto ao egoísmo, né? É altruísta e universal, ou seja, é um amor que doa sem esperar nada em troca. Você ajuda, você contribui, você coopera, você abraça, você ajunta, você contribui de todas as maneiras possíveis, desde que esteja ao seu alcance, sem esperar nada em troca. Esse é o amor ágape, um amor sem interesse, um amor desinteressado, mas abrangente, né? E esse o verso que destaco aqui é João 3,16, não poderia deixar de fora esse texto é muito lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse versículo demonstra o amor supremo de Deus, que sacrificou por toda a humanidade, né? Esse amor ágape é um amor
incondicional, um amor altruísta e universal para todo mundo, de tal maneira, não dá para ser medido, né? Não dá para ser medido. Romanos 5:8 é lindo, né? Que mostra que não precisa, Deus não exige, não estamos condicionados a nada, né? É incondicional, melhor dizendo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda como pecadores, Deus nos ama, porque a essência dele é amar. Deus é amor, e como ele nos ama, assim, nada por todas as forças, se impormos todas as forças para fazer alguma coisa para Deus, será sempre retribuição, porque ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e que possamos então entender este amor, né? E assim, compreendendo, através da graça e da ação do Espírito Santo em nossas vidas, passar adiante. Primeiro, então, tópico aqui, o amor manifestado na comunhão cristã. Vou ler o texto. O crescimento da igreja, tópico 1, o amor manifestado na comunhão cristã, subtópico 1, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como uma multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja, que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande, assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de uma igreja grande, são maiores, de um grande povo, são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores, né? Quero destacar aqui, então, 2 pontos, né? Primeiro, uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande, ou seja, usa a palavra de Deus, recebe o Espírito Santo, há manifestações dos dons, tem o cuidado social com a igreja, ou seja, todo o envolvimento de uma igreja como organização e como organismo acontece tanto na grande quanto na pequena, né? Mas quanto maior a igreja, mais os desafios. A única diferença é exatamente isso. Assim como a igreja grande e uma igreja pequena enfrentam desafios, né? As pequenas também enfrentam problemas e desafios. Todavia, os desafios da igreja grande são maiores, porque em maior número, em proporção, e complexos também. Então, esse é o ponto que gostaria de destacar. E conforme a igreja ia crescendo, o povo aumentando, os problemas, as dificuldades, as necessidades também aumentavam e, portanto, os desafios eram bem maiores. O segundo subtópico diz os desafios do crescimento. Vou ler aqui. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e, com isso, os desafios eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela estava crescendo, tem alguns dados, já passo. Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Como que essa igreja enfrentaria esses problemas, esses desafios? Somente o amor de Deus, o amor de Deus derramado no coração do povo, poderia manter o elo fraterno entre os crentes, entre os irmãos. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Quero destacar alguns pontos aqui nesse texto, né? Primeiro, o verso 7 de Atos 6 diz o seguinte: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, a igreja
crescia. Ela começou em Jerusalém, mas existia uma promessa, né, de Jerusalém para o mundo. Atos 1:8 diz bem isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não ficaria só em Jerusalém. A igreja ia crescer, a igreja cresceu, a igreja está crescendo e a igreja continuará crescendo. Desde que, cheia do Espírito Santo e movida pelo amor de Deus, a igreja continuará crescendo até que Jesus volte. Assim é a palavra, né? Assim está na palavra. Ou seja, aqui um breve resumo dos acontecimentos. Jesus então escolhe os 12, que está lá em Mateus capítulo 10. Logo mais eram 120 reunidos, ali está em Atos capítulo 1, versículo 15. Passado ali, receberam o Espírito Santo, ou foram cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do alto, saíram pregando a palavra de Deus. E na primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 almas aceitam ali a palavra, recebem a palavra, né? Está ali em Atos capítulo 2, versículo 41. Mais adiante, na segunda mensagem de Pedro, quase 5.000 homens ali reunidos, ouvem a palavra, entendem e recebem a palavra. Ou seja, a igreja não parava de crescer, começou ali a pregar, os 12 foram chamados, os 120, e a igreja já passava de milhares aqui, né? Todavia, como o texto diz, conforme a igreja crescia, os problemas e os desafios também apareciam, né? Um problema está relatado aqui em Atos capítulo 6, né? Do verso 1 a seguir. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, né? Ou no cuidado, na ação social, na alimentação, né? E daí os 12, convocando uma multidão de discípulos, porque já era uma multidão, muitos aceitaram a fé, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas, precisamos de mais pessoas, né? Escolheis, pois, irmãos, e dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. E nós, Pedro dizendo aqui, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Verso 5, e este parecer contentou toda aquela multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e aqui os outros nomes, então, que fazem aí a escolha dos 7, né? Que vai do capítulo 6 ao verso 5 e 6. Ou seja, era mais gente para ajudar no desenvolvimento. A igreja crescia, mais gente para ajudar no ministério, né? Então essas pessoas foram escolhidas. E daí saíram pregar, saíram a anunciar a palavra, saíram a evangelizar. A palavra avançava, Atos 6, 7. O discurso de Estevão veio de 6, 8 até 7, 53, até onde ele foi apedrejado e morto, né? Isso levou uma grande perseguição, né? E também a dispersão dos crentes de Jerusalém. Os crentes, então, de Jerusalém se espalharam ali pela Judéia, Samaria e até outros lugares, né? Felipe, a gente vê em Atos capítulos 8, versos 5 a 26, Felipe pregando já em Samaria. Ou seja, em Jerusalém o evangelho, o amor de Deus, a igreja crescendo, né? Toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Chega à África através do etíope, né? Que estava ali naquela região e foi evangelizado por Filipe. Depois da conversão de Saulo, a palavra de Deus, o evangelho cresceu, alcançou, continuou pela Ásia, chegou até a Europa, Atos 10, 16. Ou seja, a igreja foi crescendo. Quanto maior a igreja, maiores são os desafios, mas ela continuará crescendo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que ama o próximo, uma igreja que vive a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. O crescimento continua até hoje, né? Uma rápida pesquisa que eu fiz, temos mais de 45 a 47 mil, né, denominações cristãs no mundo. Cristão no mundo estima-se mais de 2 bilhões, melhor dizendo, né? Protestantismo, 1 bilhão aproximadamente. Assembleianos no mundo, 67 a 86 milhões de membros, né? Assembleianos no Brasil, mais de 22 milhões, né?
a nossa convenção CGADB, aproximadamente 20 mil ministérios e 24 mil ministros. Temos a Assembleia de Deus no Brasil, praticamente, ou mais até, 44 mil templos. Nosso campo de Rio Claro, 6.500 membros, 3.500 revistas de escola bíblica nós utilizamos, ou seja, a igreja veio crescendo, né? E ela vai crescendo, e ela continua crescendo. Glória a Deus por isso. Isso é o amor de Deus. Outro ponto que opera na igreja, que atua na igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, que continua a pregar o Evangelho, que salva, cura, liberta e leva para o céu, né? O amor continua manifestando na comunhão cristã. Também é outro ponto que quero destacar aqui. Como essa igreja até pouco tempo passava um pouco número, se comportaria diante de tanta gente, como temos hoje, como vimos hoje. Ela manteria unidade em meio à complexidade? Como isso? Através do amor. Isaías 41:6 diz assim: um a outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Somente o amor poderia manter esse elo fraterno. O amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Colossenses 3,14 diz o seguinte: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, né? Essa palavra vínculo, né? No grego é sondesmos, é aquilo que se amarra, atadura, laço, né? E essa parte aqui é um segundo ponto aqui muito interessante no original, diz assim: diz respeito aos ligamentos pelas quais os membros do corpo são unidos. Os ligamentos são estruturas fibrosas essenciais para o corpo humano, responsáveis por conectar os ossos nas articulações e garantir estabilidade e movimento adequado. Ou seja, esse vínculo, esse amor, que é o vínculo da perfeição, a igreja como um corpo vivo, para que essa igreja caminhe, né? E caminhe com estabilidade, com movimentos adequados, que glorifiquem a Deus, atendam à necessidade do próximo, atendam à comunidade como um todo, né? Ela precisa estar vinculada, e esse vínculo é o amor de Deus que liga isso, né? Aquilo que está junto, aquilo que está próximo, aquilo que faz com que a obra ande, avance e continue a crescer. Outro ponto também é somente através do amor cristão que ela consegue ficar unida. Então, quando uma igreja se fragmenta ou se divide, é porque o egoísmo ela tem tomado algum espaço ali. Isso é muito perigoso, né? Eu anotei uma frase muito importante aqui. Uma igreja que exercita a prática do amor não é e nem pode ser egoísta. Tomando por base 1 Coríntios capítulo 3, verso 5. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, né? O amor pensa no próximo, é o amor ágape, né? Ele ajuda, ele contribui sem esperar nada em troca. Avançando um pouco aqui, a vida interior, subtópico 3, a vida interior. A expressão era um coração e alma, que está lá em Atos 4:32, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Atos 1:8, que já lemos. Para a tarefa de evangelismo, ou do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente, né? Quero destacar esse ponto. Era o coração e alma. Mostra que a igreja em sua essência, revelando uma união interna. Um mesmo pensamento, um mesmo parecer, remando para o mesmo lado, né? Obedecendo, seguindo as orientações dos líderes ali, no caso, os apóstolos, né? Ou seja, era uma igreja que tinha unidade, né? Poderia ter ideias diferentes, mas concordavam com a ideia do líder, tinham o mesmo propósito, e assim a igreja avançava. Olha só o verso, eu vou ler o texto aqui. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma
que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Este amor, contudo, não é um mero sentimento humano, como já disse antes, superficial e variável. Não, eles se ajudavam, cooperavam entre si, e esse amor era intenso. Comentário Beacon diz o seguinte: um só coração, ou seja, uma afetuosa união. Eles gostavam, eles sentiam iguais, apegados às mesmas coisas. Uma só alma, uma união próxima e carinhosa. Ou seja, tinha carinho, tinha satisfação, gostaria de estar perto. Era como os hebreus falavam de dois amigos como sendo um só homem. Mas, tomando por base Atos 4:4, 5.000 reunidos ali e tinham uma só alma, ou seja, um só pensamento, um só propósito. A igreja cresce assim. Esta união era evidenciada em sua conduta, em suas orações e também em suas propriedades, porque quando quando surgia uma necessidade, eles vendiam e assim entregavam aos apóstolos para que pudesse fazer ali, então, a divisão ou a distribuição conforme a necessidade de cada família. Russell Shedd diz assim: a igreja de Jerusalém era uma família. Isso que a igreja deve ter em mente: trabalhar, cooperar, se ajudar como uma família, e uma família que se ama, Matthew Henry diz o seguinte: nenhum desses cristãos sentiu que o que tinham lhe pertencia. Não deixariam que um irmão sofresse quando eles mesmos tinham mais do que necessário. Então, ou seja, quando sentia a necessidade de um irmão, eles abriam mão daquilo como se não fosse deles, e assim cooperavam, e assim ajudavam, e a igreja crescia. Por quê? Porque o amor estava derramado em seus corações. Olha só o que a Bíblia diz. Rogo-vos, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. 2 Coríntios 13, 11. Quanto a mais, irmãos, regozijai-vos. Estejam alegres, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Se queremos, se desejamos, se almejamos o amor de Deus para conosco, a paz de Deus para conosco, devemos viver alegres entre os irmãos, consolados, aleluia, consolados, em paz. Filipenses 2:2, esse verso é lindo. Completai o meu gozo, para que assintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, a disposição, sentindo uma mesma coisa. Era isso que o Espírito Santo fazia e deve fazer e faz no nosso meio, remando para o mesmo lado, agindo numa mesma direção, um mesmo propósito. O Espírito Santo capacitou poderosamente, deu poder, e eles avançavam para a tarefa do evangelismo, Muito embora existia perseguição, mas eles não desistiram, porque estavam cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31 diz o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Embora existisse a perseguição, eles anunciavam a palavra com ousadia, porque estavam cheios do Espírito Santo e compartilhavam do mesmo parecer e do mesmo pensamento. Assim a igreja avançou, a igreja cresceu e chegou até os números que falamos há pouco. Na sinopse do primeiro tópico aqui diz o seguinte: a união, o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja em sua missão. Vamos ao tópico 2. Tópico 2. O amor como manifestação da graça. Subtópico 1. A graça como manifestação do Espírito.
A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4:33. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, onde o amor está ali. Isto é, onde a igreja está banhada de amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas, né? Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Essa palavra é super importante. Comunhão, koinonia. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Então, destacando aqui, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é a igreja onde o amor de Deus está presente. Porque onde o amor de Deus está presente, a presença do Espírito Santo também. Porque o amor de Deus é fruto do derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Então o Espírito Santo nos move a amar. Então se uma igreja que ama muito, certamente é uma igreja que está cheia, recalcada, sacudida da presença do Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais. Uma coisa está ligada à outra. É o Espírito que opera em um ambiente onde existe amor. É o Espírito Santo que atua. Então, onde existe amor, e esse amor é verdadeiro, é intenso, é contínuo, sem variações, né? Aí o Espírito Santo opera, os dons aparecem e os milagres acontecem. Como está lá em Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, isso é muito importante. É o Espírito Santo que opera num ambiente onde existe amor. Outro ponto, ninguém pode pensar que uma igreja imersa do Espírito ela deve só seguir regras. Não, né? Regras e normas são importantes e precisam para poder doutrinar, ensinar, mostrar o caminho, né? Aliás, Deus não gosta da obra, a obra de Deus não pode ser conduzida relaxadamente, precisa de regras. Como organismo, a igreja recebe o Espírito Santo, compartilha com os irmãos, atua nas áreas da igreja, nos departamentos da igreja, mas como organização, ela precisa ter regras para poder, então, vencer os obstáculos e atender a todos de uma maneira envolvente, de uma maneira que realmente atenda perfeitamente. O Espírito Santo opera quando há comunhão. Então, quando há amor, comunhão é importante, né? E o Salmo 133, verso 1, diz totalmente isso, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas corre o risco da pessoa, de repente, do crente, né, quebrar essa comunhão, né? Corre o risco, afastar um pouco da igreja, deixar de ouvir a palavra, parar de orar, parar de ler Bíblia, parar de frequentar culto de ensino, parar de vir à escola bíblica dominical e se esfriar, né? Por conta esse esfriamento, o amor vai embora e daí indo embora a comunhão também vai embora, né? Achando que não tem importância, mas tem sim. Tem muita importância. Aliás, quando se for necessário é perdoar para manter a comunhão viva, a comunhão eficaz e a igreja prosperando e crescendo. Isso é muito importante. Aliás, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O perdão é importante, é muito importante, tá certo? Na comunhão ou na koinonia, né, precisamos perdoar e ser perdoados, porque ninguém é perfeito, mas Deus é bom e derramou amor sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo habita em nós para que possamos ajudar um ao outro e termos uma comunhão plena, Atos 2:42 diz o seguinte: e perseveraram, né? Não é só um momento, perseveraram na doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é preciso perseverar, é preciso ter um esforço para que possamos conseguir
a alcançar essa estatura, a alcançar esse momento de comunhão, tá certo? Vamos para o subtópico 2. É na comunhão que vemos a graça de Deus a cada dia nos crentes, porque a graça nos faz perdoar, a graça nos leva mais próximos dos nossos irmãos e, consequentemente, mais próximos de Deus. Subtópico 2. A graça como favor imerecido. Há ainda outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão, por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viver uma vida abundante na presença de Deus. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão, né? Somente através da graça. Atos 4:33. Em todos eles havia abundante graça. Ou seja, em todos eles, tanto os apóstolos quanto a igreja. Então, não é dosado, não é só o pastor, não é só o obreiro, não é só um departamento ou outro. Todos aqueles que quiserem, que desejarem a abundante graça, né, devam ser cheios do Espírito Santo e podem ser cheios do Espírito Santo. É só buscar, é só frequentar cultos, buscar a Deus em oração, viver em comunhão, né? Um ambiente onde o amor e a unidade e a paz impera é fruto da graça abundante. A graça nos faz perdoar, a graça nos faz estender a mão, porque não merecíamos e entendemos que, por não merecer, também devemos ajudar o nosso próximo, contribuir para o crescimento, a evolução do nosso próximo, para que assim como não merecemos, todos não merecem, mas Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e quando essa graça nos alcançou, queremos que os demais também recebam dessa graça. Lá no comentário Beacon disse o seguinte: esta divina graça, presente em quantidade abundante, tornava-os, aos irmãos da igreja de Jerusalém, graciosos em atitudes, atos, em palavras e obras. Então não era só de palavra, não. Eles agiam, eles vendiam propriedades, herdades, nós vamos ver no próximo tópico, né? Russell Shedd diz o seguinte: a graça é a fonte da generosidade. Então se fazemos, se ajudamos, se cooperamos, se abraçamos, se acolhemos, é fruto da graça de Deus que nos alcançou. Ah, que graça abundante, que essa graça possa cada dia mais visitar os irmãos da igreja, e essa igreja possa ser uma igreja dinâmica, uma igreja envolvente, uma igreja piedosa, acolhedora, porque a graça a alcançou, né? A igreja com essa graça abundante é uma igreja que atua em duas esferas aqui, eu anotei aqui. Como organização, ela atua em trabalhos sociais. É uma igreja que é preocupada com a fome, com cuidados pessoais, com a saúde de seus membros. Assim era a igreja de Jerusalém. Como organização, ela atuava dessa forma. Mas como organismo, assim como a igreja de Jerusalém preocupava-se com a palavra, com as orações, com a comunhão, assim como organismo, a igreja também, em suas reuniões, está preocupada com a vida espiritual dos crentes, alimentada cada dia pela palavra, revestida do poder do alto, do poder do Espírito Santo e agraciada pela salvação que há em Cristo Jesus. Que possamos entender cada dia mais isso, aplicar na nossa vida e receber a graça que é de graça. Foi Jesus quem pagou o preço. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão, né?
de gratidão. 1 Tessalonicenses 4:9 diz: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus. Nós já lemos esse texto. Que vos ameis uns aos outros. Esse sentimento de gratidão também pode ser expresso em outros versos que anotei aqui, né? 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que em tudo? Mas na tribulação, na luta, na dificuldade também, às vezes no sofrimento também, vai dando graça. Por quê? Porque Romanos 28 diz o seguinte: sabemos que tudo, ou seja, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se amamos a Deus, certamente o Senhor nos dará um escape no momento de luta, de tribulação, de dificuldade, porque amamos a Deus, Ele nos amou primeiro e Ele nos enche do Espírito Santo para suportar a provação, mesmo sabendo que essa provação, para nós, ela é bênção, para nós é o cuidado de Deus. Alguma instrução, alguma orientação, o Senhor trata conosco nessa situação. Ou seja, é graça que o Senhor nos dá cada dia para vencer a dificuldade. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão, ou seja, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. A evidência, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento diz o seguinte: a evidência da graça divina é vista na pregação e no alívio das necessidades materiais dos pobres. É vida espiritual, também cuidado social. Isso é muito importante. A sinopse 2 diz o seguinte: a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Então, sem comunhão não tem jeito, né? Aí está a sinopse que acabamos de ler. Vamos então agora ao último tópico para concluirmos essa lição tão importante, falando sobre amor, solidariedade. Agora falaremos sobre equidade e solidariedade, né? Igualdade, esses pontos. Tópico 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Subtópico 1, em busca da equidade. Vamos lá. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a esta realidade, procurando tratar dessa situação, Atos 4:34, sendo solidária com a situação dos mesmos, né? Quero destacar aqui, né? Então, a equidade, ela não enxerga as pessoas como todas iguais, mas busca ajustar, né? Busca formas de ajustar esse desequilíbrio. O que é equidade? Disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Uns precisam de mais, outros precisam de menos, para poder vencer, para poder de mais recursos, menos recursos, para poder atender a demanda diária de vida social no ambiente em que vive. E assim, os apóstolos, a igreja primitiva, fazia a distribuição ponderando, né, essas situações. Filipenses 4:5 diz o seguinte: seja a vossa equidade notória, patente a todos os homens, porque Jesus está voltando. Ou seja, é uma recomendação. Contribui com a necessidade necessária, né, para que aquela pessoa vença, se sinta amável, né, amada, né, e assim prospere, e assim cresça, assim como a igreja tem crescido, né? Na versão NVI King James, equidade é amibilidade, então está relacionado ao amor. Uma pessoa que age com equidade, que pensa no próximo, pensa no direito de cada um e desenvolve formas de equilibrar a situação, ela está demonstrando amor, está agindo com
amor. Isso é muito importante. Matteo Henry diz o seguinte: a igreja primitiva teve a capacidade de compartilhar posses e propriedades como resultado da unidade. Então, eles trabalharam em prol dos irmãos para que não existisse pobreza, para que não existisse muito sofrimento, e aí um ao outro iam se ajudando, cooperando, né? Isso foi muito importante. Matteo Henry também fala que foi voluntário, não envolveu todas as propriedades, ou seja, não saíram vendendo tudo e todo mundo ao mesmo tempo para poder juntar lá num banco e fazer a distribuição, como o comunismo pensa, né? E não foi um requisito para ser membro da igreja, não, mas aquele que estivesse cheio do Espírito Santo e sentisse no coração o amor de Deus, movia-se em direção dessa pessoa ou daquelas pessoas, vendia as propriedades, entregavam ali para os apóstolos, e eles realizavam uma distribuição genuína, verdadeira, né? Com toda certeza, porque o amor operava ali. Avançando um pouco mais aqui. Então, não existia um nivelamento social. Uns precisavam de mais, outros de menos. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a isso, e por isso que eles traziam o preço que fora vendido, né? Aquele bem, aquela herança, e depositavam aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem fazer a distribuição de maneira correta e igualitária. Isso é muito importante, foi muito importante naqueles dias. Outra coisa, todos, isso significa que todos vendiam suas propriedades, não significa que todos venderam ao mesmo tempo, né? Tanto é que eles conservavam algumas propriedades como garantia de uma nova necessidade lá na frente. Então, ninguém saiu entregando tudo e ficando sem bens para poder administrar ou entregar na igreja. Não, isso é o texto grego original que diz isso, tá certo? E depositavam, quando vendia, então eles depositavam o preço que fora vendido aos pés dos apóstolos, demonstrando total confiança à administração pelos líderes da igreja naquela ocasião. O que eles faziam? Uma administração genuína e consagrada. Cuidavam do dinheiro, cuidavam daquelas ofertas, do dinheiro recebido pelas vendas ali, com todo o carinho mesmo, para que toda a igreja, para que toda a comunidade fosse contemplada e assim desenvolvesse e crescesse como cresceu. Este era o exemplo de distribuição na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém. Segundo subtópico, compartilhamento, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender a sua casa, pôs a serviço da igreja, transformando em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Atos capítulo 12, verso 12. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Ou seja, está na nossa mão fazer o bem. O princípio é o mesmo. Deus estabeleceu o amor, Deus estabeleceu isso para ajudarmos nosso próximo e socorrer nas suas necessidades. O princípio é o mesmo. As coisas mudam, a vida muda, o tempo passa, né? Os pensamentos podem mudar, mas o princípio que Deus estabeleceu é o mesmo. Então nós devemos ajudar. Essa prática da generosidade precisa acontecer. Ela é uma bênção. Ela é uma bênção para aquele que assim realiza. E uma recomendação. Provérbios 11, 25 diz o seguinte: a alma generosa, aquela que ajuda, que contribui, que estende a mão, que abraça, prosperará. E aquele que atende também será atendido. Então é uma bênção ser generoso, é uma bênção ajudar. Faz bem para a alma, Deus se alegra. Olha só que Provérbios 19, 17 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre,
ele lhe pagará o seu benefício. Então, que Deus continue movendo os nossos corações pelo Espírito Santo, e nós, pelo amor que está derramado em nossos corações, possamos ser mais generosos, né? Contribuir, ajudar, cooperar. Deus se agrada e faz prosperar. Deus nos faz prosperar. Isso é muito lindo, isso é muito importante. Então, a generosidade é uma bênção e uma recomendação. E o terceiro subtópico, um exemplo de voluntariedade. Ou seja, também eles faziam isso e faziam isso de boa vontade, né? Voluntários. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4:34. Nada aqui foi feito de forma obrigatória, por imposição. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar os outros. Havia uma consciência de pertencimento. O que é meu é seu, o que é seu é meu. E assim, chorar é o que Paulo diz no momento de chorar, a gente chora junto. No momento de sorrir, nós sorrimos. De se alegrar, se alegramos juntos também. Assim a igreja cresceu, nos deu exemplo, e a igreja deve crescer e continuará crescendo, amando um ao outro, ajudando. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado em corações daqueles crentes, né? Quero destacar aqui que nada foi feito, só relembrando, de forma obrigatória. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade, espontaneidade. Ou seja, eles doavam de coração, não tinham apego às coisas materiais. Quando necessário, assim, eles vendiam e ajudavam os pobres nas suas necessidades. Socorria os pobres nas suas necessidades, ou aquele necessitado. Isto era uma manifestação do grande amor de Deus derramado em nossos corações, né? Mas eu não consigo, ou não tive oportunidade. Peça a Deus, devemos pedir a Deus para que o Senhor a cada dia derrame mais sobre as nossas vidas, mais graça abundante, que o Espírito Santo atue mais nas nossas vidas. Olha só a oração de Davi, né? No Salmo 51. Cria em mim, do verso 10, 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, porque longe dela não sou nada. E não retires de mim o teu Espírito Santo, porque é Ele que me move, é Ele que me conduz, é Ele que me orienta, é Ele que me faz amar, que me motiva a amar, a ajudar, a contribuir, a abraçar, a acolher. É Ele. Então não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me, Senhor, a alegria da salvação, que a tua graça seja abundante na minha vida, porque eu possa entender que a salvação foi pela graça, pelo sacrifício de Cristo. E sustém-me com o espírito voluntário. Então que Deus continue, quando você se sentir fraco, às vezes frágil, não ter força para ajudar ou não entender como ajudar, peça que o Espírito Santo te oriente, peça que o Espírito Santo te dê forças. Ele te dará alento, cuidará de você e te motivará a ser voluntário, a ser espontâneo e abençoar. João 3:17 e 18 diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vir o seu irmão em necessidade, mas não se compadecer dele, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Colossenses 3:23-24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, né, a seguir, que o Espírito Santo nos motive a cada dia a melhorar a nossa vida como cristãos aqui na terra, seguindo o exemplo dessa igreja, essa igreja de Jerusalém, que foi para Samaria, chegou aos confins da terra, chegou na cidade de Rio Claro, atingiu muitos bairros aqui, porque o Senhor é com o seu povo, porque o seu povo está cheio do Espírito Santo e na prática diária tem exercitado
o amor. Que Deus continue nos abençoando. Hebreus 13:16 diz o seguinte: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então contribua, seja voluntário, espontâneo, com o coração, com alegria. Deus se agrada desses sacrifícios. Sinopse 3, para a gente partir para a conclusão aqui, diz o seguinte: o amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Partimos então para a conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, de acordo com as suas posses, também nada além daquilo que podiam, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação. Essa é uma marca registrada. Uma igreja cheia do Espírito Santo e cheia de amor é a marca registrada, é uma identificação, uma identidade da igreja na terra para servir de luz para o mundo. Isso é uma verdade que está explícita, precisa estar explícita e evidente. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. Não. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Essa é uma grande verdade e precisamos a cada dia melhorar. Precisamos a cada dia nos ajudar. Como diz Isaías 41, lá, um ao outro ajudou e a seu companheiro disse: esforça-te, esforça-te. Quero encerrar lendo mais uma vez o Salmo 51, que é um salmo muito importante, que vem finalizar, completar esse assunto, esse tema tão importante da nossa revista. Verso 10, Salmo 51, verso 10, 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Que Deus, através do seu Espírito, derrame sobre nós graça abundante. E essa graça nos faça ser diferente, nos faça brilhar. E o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. E muitas almas possam alcançar o evangelho que alcançamos pela fé, através do nosso bom testemunho, do nosso comportamento e do nosso amor aplicado aos nossos irmãos e à comunidade como um todo. Que Deus continue nos abençoando. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.